vamos falar de juros, de dívida, e para falar desse tema, a gente conversa com a Maria Lúcia Fattorelli, a auditora, né, fiscal aposentada da Receita Federal e coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida. Você encontra lá no Instagram e também nas outras redes sociais os canais, né, da Auditoria Cidadã da Dívida, lá no Instagram, na @Auditoria Cidadã BR. Como vai, Fattorelli? Seja muito bem-vinda ao canal da Prática Política. Muito obrigado por ter aceitado o convite e feliz ano novo a você e a sua família. Muito grata, Cláudio, pelo convite, viu? Eu também te desejo um 2025 com muita saúde, muitas bênçãos para todos os seguidores do canal da Prática Política também. Ô, Fattorelli, a gente está aqui para falar de juros e dívida, né? Que é um assunto que você estuda, pesquisa, é sua vida há um bom tempo. Mas eu acho que a gente está chegando num patamar, assim, já um tanto sustentável, ainda que vocês da Auditoria Cidadã da Dívida já tenham alertado há bastante tempo que há bastante tempo está insustentável essa questão da dívida. Eu quero compartilhar com o público uma imagem, porque no dia 30 de dezembro de 2024, o Banco Central soltou, né, esse relatório aqui, que são as estatísticas fiscais, e todo mundo ficou, pelo menos eu vi, assim, boa parte da opinião pública, comentando e repercutindo este dado aqui de 918,2 bilhões tá? B de bola, tá? Bilhões, então 918 bilhões de reais pagos em juros nominais, né? Pela dívida pública do Brasil no ano passado, isso até, a gente está falando aqui, até novembro do ano passado, no acumulado. E aí eu pergunto a você, Fattorelli, quando a gente olha para esse dado, né? Esse dado que se aproxima de R$1 trilhão mesmo, como que chegamos a isso e, principalmente, por que nós, brasileiros e brasileiras, no ano passado, pagamos quase R$1 trilhão em juros? Portanto, nós não pagamos a dívida, pagamos só os juros da dívida. Sim, e nem conseguimos pagar tudo. Uma parte desses juros foram pagos mediante emissão de nova dívida. Então, Cláudio, é o seguinte, a dívida interna já está batendo em 9 trilhões. A taxa básica de juros já chegou a 12,25 no final do ano. Esteve aí no patamar altíssimo durante o ano inteiro, não é? E se você faz aí uma estimativa de uma taxa de juros acima de 10% ao ano, sobre uma dívida interna que já bate em 9 trilhões, você chega aí nesses 900 bilhões de juros. E mais, esse dado aí que o Banco Central divulgou é o dado consolidado, como você mostrou aí. Ele envolve também os juros pagos por estados e municípios, é todo o setor público consolidado, tá? Então, dá mais ainda. Vai passar de 1 trilhão quando for computado o gasto de dezembro. Isso é completamente insustentável por vários motivos. Primeiro, porque o juro no Brasil é escandalosamente elevado, sem justificativa técnica, econômica, política, científica, não tem justificativa para esse patamar de juros em que o Banco Central está colocando aí para a Selic já em 12,25 e na ata que elevou para 12,25 no final do ano, diga-se de passagem, uma decisão de toda a diretoria do Banco Central, inclusive dos diretores indicados por Lula. É importante falar isso, Cláudio, porque a imprensa fala, o Copom decidiu aumentar a taxa de juros. E muita gente não faz a relação de Copom. O que é o Copom? É o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que é composto pela diretoria do Banco Central. Então, quem tomou essa decisão foi a diretoria do Banco Central, reunida no Copom. E todos os diretores votaram, desde os diretores mais antigos, como os indicados pelo atual governo, que faz o discurso de que o juro está muito alto. Mas os seus indicados estão lá, votando por unanimidade pelo aumento dos juros. E mais, essa ata
que revelou, não é, a decisão de elevar para 12,25% ao ano a taxa básica de juros Selic, mostrou ainda que vamos ter mais um aumento de 1% agora em janeiro, na reunião de janeiro, e mais 1% na reunião de março. Então, olha que absurdo. Tudo isso com a desculpa de controlar a inflação. O problema é que o tipo de inflação que existe no Brasil não é controlado pelo aumento de juros. Ô, Cláudio, eu te pergunto, um dos motivos da inflação no Brasil é o elevado preço de combustíveis, diesel, gasolina, gás de cozinha, etc. É o elevado preço da energia elétrica, principalmente depois da privatização da Eletrobras e de várias companhias de energia nos estados. Então, eu te pergunto, e preço de alimentos, tá? Devido à sazonalidade, etc. Eu te pergunto, Cláudio, quando você sobe a taxa de juros, quando o Banco Central sobe a taxa de juros, o preço dos alimentos vai cair? O preço da gasolina, do diesel, do gás de cozinha vai cair? O preço da energia elétrica vai cair? Claro que não. Esses preços são preços que sobem por outras razões. Os alimentos sobem por erros de política agrícola e agrária no Brasil, que até hoje ainda privilegia o grande agronegócio de exportação, em vez de privilegiar a agricultura familiar, solidária, que realmente coloca comida na mesa dos brasileiros. Erros em decorrência da política aplicada pela Petrobras para o preço, para o cálculo do preço do petróleo, fazendo um comparativo com o preço de importação, privilegiando as empresas estrangeiras que atuam no Brasil, em detrimento da Petrobras, e erros também na condução da política energética do país no que diz respeito à energia. Então, isso que está provocando inflação, nesses preços que impactam no índice geral, índice nacional de preço ao consumidor, o INPC, calculado pelo IBGE, e o IPCA também, o preço ao consumidor amplo. Não adianta o Banco Central subir juros para controlar esse tipo de inflação, porque não controla. E o que acontece quando o Banco Central aumenta o juro dessa forma? Um dano irreparável a toda a economia do país. De cara, o Cláudio, a cada 1% de aumento da Selic, o próprio Banco Central divulga. É um gasto extra de 55 bilhões de reais por ano. Então, as contas públicas já ficam com um déficit adicional de 55 bilhões por conta do acréscimo de cada 1% na taxa de juros. Nós temos um desarranjo na economia real, porque todas as empresas que precisam de capital de giro, e a maioria delas precisa, apenas uma minoria tem capital próprio e não precisa de capital de terceiros para se autofinanciar. O que acontece quando o juro sobe? Os custos aumentam. Então, em vez de controlar a inflação, o aumento do juro acaba resultando num aumento de preços, porque essas empresas pequenas, elas não têm como absorver o custo extra de uma elevação dos juros. E quando a Selic sobe 1%, o juro de mercado sobe muito mais. Então, o dano à economia real é enorme, porque além de aumentar os custos, algumas não, muitas empresas quebram. O custo financeiro fica tão alto que inviabiliza o negócio, essas empresas quebram. Aumenta o desemprego. E
indústria, então, que precisa de financiamento, porque o processo é muito longo, não tem como sobreviver num país em que o juro é tão elevado como no Brasil. Por isso que a gente vive essa perigosa desindustrialização no país. Então, o desarranjo econômico é imenso. E a gente vê aí uma grande irresponsabilidade do Banco Central com essa elevação exagerada dos juros, não é? Trazendo aí um aumento no gasto público, um desarranjo na economia e na vida das famílias, porque o próprio Banco Central também noticia, a imensa maioria das famílias brasileiras estão endividadas, não é? Num país em que o salário é tão baixo, e agora vai baixar mais ainda por conta do pacote apresentado pelo governo no final do ano e aprovado pelo Congresso, que vai limitar o reajuste do salário mínimo e tudo mais. Então, num país em que o salário é tão baixo, as pessoas acabam tendo que recorrer a algum tipo de empréstimo para darem conta, né, das suas obrigações, às vezes das demandas, dos imprevistos que surgem nas famílias, não é? Então, o impacto é generalizado em todas as áreas, em todas as pessoas, empresas e para o setor público também, Cláudio. Todo mundo perde quando os juros aumentam. Só os especuladores, né, que especulam com os títulos da dívida, e os grandes bancos, que são os maiores detentores de títulos, é que lucram. Todo mundo. Ô, Fatorelli, desculpa eu te interromper, mas eu quero, para a gente seguir nessa toada, porque eu acho que você, ao lembrar, né, da diretoria do Copom, traz um elemento que muitas vezes muitas vezes não aparece no noticiário, né, que é quem compõe o Copom, quem está lá integrando o Copom e é quem decide. E o Gabriel Galípolo, que é o atual presidente do Banco Central, indicado pelo governo Lula, ele já estava integrando o grupo ali do Comitê de Política Monetária desde 2023. Portanto, ele já estava ali fazendo parte das decisões do Copom desde então. Tanto é que quando os juros começou a cair, algumas pessoas acreditaram isso, a presença já do Galípolo lá, só que a gente viu no ano passado como os juros não só começou a subir, como o próprio Galípolo, naquela entrevista coletiva com o Roberto Campos Neto, ele fala que ele é um entusiasta do tal do guidance e já está prevendo, já colocou na conta que teremos aí 2 aumentos de 1 ponto percentual nas 2 reuniões, como você falou. E o que mais me intriga é que o próprio Banco Central expõe que a cada 1 ponto percentual de acréscimo na taxa Selic, como você falou, são 55 bilhões de reais de acréscimo na dívida e principalmente nessa administração da dívida. O que deveria ser feito, então? Porque nós tivemos, ou já estamos tendo agora, uma nova gestão no Banco Central, só que o indicado do presidente Lula, o Gabriel Galípolo, é um entusiasta, como ele mesmo já falou, né, dessa questão de ter previsibilidade, então já garantir que vão ter os aumentos, né, nas 2 próximas reuniões. E o mais grave, quando ele fala isso convicto, porque uma coisa seria ele chantageado, como algumas pessoas nas redes sociais gostam de falar, não, está sendo chantageado, mas convicto. O que te parece isso e que análise você consegue compartilhar com a gente a respeito dessa mudança que aparentemente não terá muita alteração na própria política monetária? Tudo indica que não haverá mudança mesmo de orientação, porque, como você alertou, ele já está lá desde 2023 e votando junto com o Campos Neto em todas as reuniões da diretoria do Banco Central no Copom, no comitê, né? Então, não há indício de que haverá mudança, infelizmente, né? Porque é o que se esperava. Mas, quando você pergunta o que dá para fazer, o que está acontecendo no Brasil, Cláudio, diante aí da falta de justificativa, como eu falei no início, seja de ordem técnica, científica, política ou econômica, para esse juro abusivo, nós estamos vendo aí uma atuação flagrantemente em favor do mercado financeiro e
por uma questão de o Banco Central estar independente, em função da Lei Complementar 179. Porém, tem uma questão. Apesar do Banco Central estar independente e do governo não ter como intervir lá, por conta da Lei Complementar 179, nós podemos fixar limite de juros em lei, como existe em quase 80 países mundo afora. Nós, da Auditoria Cidadã da Dívida, junto com o Observatório de Finanças da Comissão Brasileira Justiça e Paz, elaboramos, lá em 2021, uma proposta legislativa para limitar os juros no Brasil. Nós contamos nesse estudo com advogados, inclusive juristas mesmo, assessores parlamentares, gente com experiência ali no trâmite legal e na elaboração de leis. Fizemos uma pesquisa desde aquela lei de usura da década de 30, que limitava juros e colocava ali a definição de usura, né, que é um crime de exploração financeira. Fizemos toda aquela pesquisa, elaboramos uma proposta legislativa, apresentamos essa proposta à Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados. E o que aconteceu? Essa proposta foi aprovada por unanimidade. Virou projeto de lei complementar. É o PLP 104 de 2022, que está parado lá na Câmara dos Deputados, depois de ter sido aprovado por unanimidade na Comissão de Legislação Participativa, foi para a Comissão de Tributação e Finanças e está parado. Então, a população que está nos assistindo, todos os seguidores e seguidoras aqui do seu canal, podem entrar lá na página da Auditoria Cidadã da Dívida, auditoriacidadã.org.br. Vocês vão ver lá em destaque a campanha pelo limite do juro no Brasil. Se entrarem lá, vocês vão ver que tem um link lá para a enquete oficial da Câmara dos Deputados. Todo mundo pode ir lá e votar nessa enquete favoravelmente a esse projeto, para que a gente tenha uma força, um impulso. Imagina, aí, exatamente aí, ó, campanha pelo limite dos juros no Brasil. Ao clicar aí, você chega no blog da campanha. Vê se você vai conseguir aí clicar. Aí, olha, exigimos limite para juros, aí fala da proposta. Aí, exatamente à esquerda, quando você vê aí, movimente-se, tá vendo aí, enquete oficial da Câmara? É o primeiro tópico, ó. Enquete oficial da Câmara dos Deputados. Aí aparece aí, ó, vote na enquete oficial da Câmara dos Deputados. Pode clicar aí, que você vai cair no site da Câmara. Nós fizemos isso aí para facilitar. E olha aí, queremos a sua opinião. Olha quantas pessoas já votaram. Desce mais um pouquinho, Cláudio. Olha. Acho que deixa eu votar. Eu vou votar aqui, ó. Eu vou votar, então, eu voto aqui em concordo totalmente, isso. Não é isso? Exatamente. Vamos lá, voltando aqui. Aí pedir o usuário, né? Pedir o usuário. Aí eu vou voltar só para mostrar para vocês o resultado, né? Tem um resultado aqui, calma aí. Deixa eu só pegar o link de novo aqui. Vamos lá. Fazendo ao vivo aqui para que você também que está assistindo a gente possa entender quais são os caminhos, né? Você vai voltar aqui, concordo totalmente, aqui tem uns resultados, né? Vamos lá, o resultado aqui, ó, para você comentar, Maria. Exato. Até agora, apenas 2.863 pessoas votaram. A maioria, né? Votou, concorda totalmente, 3% concordou em parte, 3% discordaram. Ó. Você vê como que o mercado está lá, né? Votando, ó. Quem discorda de limite de juros no Brasil? Não é? Sim, quase 80 países do mundo existe esse limite. Inclusive nos Estados Unidos, países europeus têm limite de juro. Aqui é essa farra que a gente está assistindo, né?
Então, o primeiro passo é ter limite de juros, para diminuir a farra, tá? E depois, o governo pode jogar peso nesse processo, porque quantos projetos, né, ele consegue aprovar, colocando aí a atuação da bancada, da base do governo, distribuindo as emendas como ele faz, não é? Se quiser aprovar, aprova, sabe? Então, por que não faz isso? É o primeiro passo, tá? E depois, auditoria da dívida. Por quê? O déficit das contas públicas no Brasil está justamente no gasto exorbitante com essa chamada dívida pública. Uma dívida que não tem contrapartida em investimentos, como já declarou o Tribunal de Contas da União ao Senado. Eu acho que eu mostrei isso aqui na última entrevista, né? Está lá na nossa cartilha, que as pessoas também podem acessar na nossa página, Auditoria da Dívida Pública, né? Na página 13, tem aqui, ó, aí a tela que o Tribunal de Contas da União apresentou ao Senado. Nenhuma despesa orçamentária classificada como investimento foi custeada com recursos da fonte de emissão de títulos. Nenhuma. Então, nós temos uma dívida que, se não está servindo para investimento, ela está servindo para quê? Para pagar o maior juro do planeta. Aí, exatamente essa tela aí. Olha aí, pessoal. No período de 2000 a 2017, que foi o período investigado pelo Tribunal de Contas da União, nenhuma despesa orçamentária classificada como investimento foi custeada com recursos das fontes de emissão de títulos. Então, nós temos uma dívida de mecanismos financeiros, bolsa banqueiro, 1/4 da dívida interna federal, 1/4 daqueles 9 trilhões da dívida interna federal, são títulos que o Tesouro Nacional doa de presente ao Banco Central, e o Banco Central utiliza para remunerar diariamente os bancos nos mecanismos de bolsa banqueiro, que é o depósito voluntário remunerado, e a operação compromissada, que é realizada de forma abusiva no Brasil. Chega a 20% do PIB, e enquanto mundo afora não se chega, jamais se passa de 1% do PIB, porque é um escândalo esterilizar a moeda dessa forma. E onde se realiza esse tipo de operação, eles ainda fazem com títulos que não remuneram. Eles retiram dinheiro da economia, esterilizam, porém não remuneram, para controlar o volume de moeda em circulação. Até em países africanos tem séries de títulos sem remuneração para esses instrumentos do Banco Central para controlar volume de moeda em circulação e etc. Aqui no Brasil... Deixa eu tirar uma dúvida com você, Fatorelli, sobre isso, sobre a operação compromissada e depósito voluntário. Isso, em 2021, uma lei foi sancionada para instituir os depósitos voluntários. Quando a lei foi sancionada, o discurso não era que era para substituir as operações compromissadas? Isso não está ocorrendo, é isso? Os dois instrumentos estão sendo utilizados, sabe? Eu até acredito que que o Banco Central não está fazendo um uso muito extensivo do depósito voluntário remunerado, porque para fazer esse tipo de operação, ele teria que emitir um título. Ele teria que emitir um título para entregar aos bancos, um comprovante desse depósito. E pela lei de responsabilidade fiscal, ele foi proibido de emitir títulos públicos. Eu acredito que, por isso, ele não está fazendo uso extensivo do depósito voluntário remunerado. Como é que são feitas as compromissadas? Ele usa o título que o Tesouro Nacional doa de graça para o Banco Central. Ele entrega esse título para os bancos, enquanto os bancos estão com esse título, eles recebem uma remuneração diária, né? Os bancos não compram esses títulos, não.
fazem uma operação compromissada, deposita a sobra de caixa no Banco Central, o Banco Central entrega o título. Essa operação pode durar um dia, é o overnight, tá? E os bancos ganham remuneração sobre dinheiro da sociedade, dinheiro que não pertence aos bancos. É dinheiro meu, seu, de todo mundo que está nos acompanhando, Cláudio. Dinheiro da sociedade, das empresas, das pessoas e do setor público, que todos esses setores conformam a sociedade, não é? Então, é esse dinheiro que os bancos deveriam destinar para a própria sociedade, por meio de empréstimos, a juros baixos, para gerar emprego, renda, circular o dinheiro na economia. Não, o que ele faz? Fica com esse dinheiro esterilizado lá, nesses dois mecanismos, operação compromissada e depósito voluntário remunerado, e remunera diariamente os bancos. Então, além de esterilizar essa bolada, que está em mais de 1,5 trilhão de reais, esterilizados lá, parados, o Banco Central está pagando juro diário para os bancos sobre essa bolada. E como que o Banco Central paga isso? O Banco Central não produz renda. Como que o Banco Central paga? Com o juro que o Tesouro Nacional paga para o Banco Central sobre aqueles títulos doados. É um escândalo. Desculpa, até é um escândalo mesmo. É um negócio assim que você fica escutando você falar e fica impressionado como isso é feito à luz do dia, né? Sem muito segredo, porque o próprio Banco Central dá publicidade, né, a esses dados, dá a impressão, pelo menos a mim, que a publicidade é porque poucas pessoas se interessam pelo assunto, não sei, ou porque a sociedade, de repente, não entende aquilo que vocês da Auditoria Cidadã da Dívida têm chamado a atenção. Eu quero que você compartilhe com o nosso público, porque quando você fala de limitar os juros, você está se referindo à taxa Selic, porque a taxa Selic teria impacto nos outros juros, é isso? Na proposta legislativa que nós fizemos, que virou o projeto de lei 104/2022, é todo tipo de juros. O juro no Brasil, em qualquer contrato, não poderia ser maior que 12% ao ano. Entendeu? Ou o dobro da Selic, o que for menor. Então, veja bem, a Selic não poderia passar de 6%, de acordo com se o projeto de lei for aprovado. E não tem que passar mesmo, não tem justificativa para passar. Se você olhar para o Japão, a taxa de juros no Japão é negativa, ou seja, é abaixo da inflação há décadas. Por que aqui no Brasil a taxa de juros tem que cobrir a inflação e mais alguma coisa? Isso só serve para desencorajar as pessoas de investir em atividade produtiva. Elas preferem virar rentistas, inclusive empresas. Falam, peraí, eu vou correr risco aqui de produzir alguma coisa, esse produto pode ou não ser aceito pelo mercado, eu vou ter que enfrentar leis trabalhistas e tudo mais. Se eu botar meu dinheiro para render, eu vou receber esse juro abusivo aqui, eu vou botar lá no juro. Entendeu? O país está virando um país de especuladores. E os empregos vão ficando cada vez mais desvalorizados, porque quais as atividades que rendem mais do que um juro abusivo desse? São poucas. São poucas atividades que ficam sustentáveis, não é? Então, para ficarem sustentáveis, acabam explorando exageradamente a classe trabalhadora, não é? Então, assim, olha, o desarranjo é geral, é geral. E realmente é assustador como o Congresso Nacional não se move diante disso, não é? Os próprios órgãos de controle, Tribunal de Contas da União, Ministério Público Federal, Controladoria Geral da União, não fiscalizam o Banco Central, não olham para esse problema. E é aí que está o nó que amarra o Brasil, que amarra a economia brasileira.
E aí, Fatorelli, nesse contexto em que vocês da Auditoria Cidadã da Dívida defendem justamente uma espécie de teto para os juros, e do outro lado a gente olha para o Congresso discutindo uma PEC que daria independência total ao Banco Central, é possível encontrar um ponto de equilíbrio ou de fato aqui a gente tem um cabo de guerra em que cada um está puxando para um lado e em algum momento essa corda vai arrebentar? Fique à vontade. Olha, Cláudio, nós estamos em campos diametralmente opostos a quem defende essa PEC 65, que é a transformação do Banco Central em empresa regida pelo direito privado. Isso é uma excrescência. Como é que a gente vai ter uma empresa para cuidar da nossa moeda, dos juros, das reservas internacionais, construídas com sacrifício do povo brasileiro, toda a política monetária do país, tudo isso na mão de uma empresa? E mais, essa empresa, ela vai continuar recebendo títulos do Tesouro Nacional de graça, no valor de 2 trilhões e 300 bilhões atualmente, e juros sobre esses títulos, mais de 200 bilhões de juros. O Tesouro Nacional vai ficar dando isso para uma empresa? Então, olha, eu espero que essa proposta seja completamente abortada. Ela já foi adiada, a expectativa do mercado, né, do Campos Neto, é que ela tivesse sido aprovada ano passado, não foi. Eu espero que ela seja definitivamente abortada. E quanto ao aumento dos juros, né, o chamado déficit, nós estamos encurralados. Veja bem, a cada 1% de aumento do juro da taxa básica de juro pelo Banco Central, nós temos um gasto extraordinário de 55 bilhões, e aquele pacote que o Lula apresentou no final do ano ao Congresso, e foi aprovado, pretende fazer uma economia de 30 bilhões. O que adianta, Cláudio, fazer uma economia de 30 bilhões por ano, e a cada 1% de juros, o Banco Central aumenta o gasto em 55. Quer dizer, se aumentar os 2% que ele está pretendendo agora em janeiro e março, já aumentou 110. Quase o quádruplo do que vai ser economizado com esse nocivo pacote econômico que mira nos mais pobres, que limita o reajuste do salário mínimo, que dificulta o acesso ao benefício de prestação continuada, que elimina do direito ao abono salarial trabalhadoras e trabalhadores que ganham entre um salário mínimo e meio e 2 por mês. Você está entendendo? Nós estamos encurralados. Enquanto não fizer uma auditoria dessa dívida, dessa chamada dívida, e escancarar esses mecanismos, como a Bolsa Banqueiro e outros, colocar regra, limite para os juros, a gente vai conviver com isso, Cláudio. A gente vai conviver com o aumento, o aprofundamento da desigualdade social no Brasil, que é isso que esse pacote econômico vai fazer. Vai achatar mais ainda a classe mais pobre, enquanto os muito ricos estão ficando cada vez mais ricos com o juros extorsivo. Fatorelli, você falou que estamos encurralados. O quanto dessas decisões, na sua avaliação e com toda a experiência que você tem, se deve a tal ou suposta chantagem do mercado mesmo, ou são decisões convictas de quem pensa e age porque acredita mesmo que a política econômica do Brasil deve ser esta, em que há um achatamento da base da pirâmide, enquanto o topo passa ileso? Pela sua experiência mesmo, o quanto que dessas decisões se deve à suposta chantagem do mercado, ou a gente está vendo, de fato, uma política econômica proposital e convicta de si mesmo? Olha, o mercado chantageia, sim. A gente assistiu agora aí essa alta do dólar. Olha, pura chantagem. O mercado chantageia também lá com o boletim Focus, né, que ele publica, falando da tendência do juro, quanto que tem que ser o juro e tal. Qual que é o nosso problema? É quando o governo obedece ao mercado.
quando o governo se ajoelha para atender o que o mercado quer. Quando o governo se ajoelha para as determinações do BIS, o chamado Banco Central dos Bancos Centrais, uma organização privada que fica lá na Suíça, em Basileia. E se você pegar aí vários textos, inclusive acadêmicos, eles não falam do BIS, do Banco Central dos Bancos Centrais, eles falam regras de Basileia, para dar uma ali como se fosse um dogma. Não é. A maioria dos países não seguem, não estão nem aí para o que o BIS está falando. Agora, aqui no Brasil, é uma obediência impressionante. Nesses anos agora de Campos Neto, ele seguiu tanto as regras de Basileia, e ele ia lá tomar a bênção quase todo mês, ganhou até um cargo lá. O Campos Neto tem um cargo lá no BIS. Então, e esse que é o nosso problema. O problema não é o mercado chantagear. O mercado pode chantagear, deixa ele chantagear. O problema é o governo se dobrar e atender. Aí pronto. É igual aquele menino mal criado. Fez birra, você vai lá e dá o que ele quer. Fez birra de novo, você vai lá e dá o que ele quer. Você está criando um monstro. Entendeu? Então, é isso. Aqui no Brasil, assim, mercado ficou nervoso, vai lá e dá o que ele quer. Mercado ficou nervoso, está chantageando, vai lá e dá o que ele quer. Vai dar onde isso aí? Claro que não vai dar certo, claro que não está dando certo. Eu acho que essa é a palavra, né? Não está dando certo, já não está dando certo. E o que você particularmente espera para esse ano nesse sentido? Daqui a pouco eu vou passar no chat, também tem algumas perguntas aqui, mas antes quero também te ouvir a respeito das suas perspectivas para 2025 nesse sentido, em que o governo Lula, o ministro Haddad tem cedido, ele tem entregado tudo aquilo que o mercado tem solicitado e pressionado, chantageado, enfim, queiram usar a palavra que acharem mais apropriada. Tem cedido, e o principal, a gente terminou o ano de forma um tanto melancólica, né, com aquele pacote de cortes e gastos só sobre os mais pobres e os mais vulneráveis. Suas perspectivas assim são as melhores, as piores? O que você particularmente espera para esse ano de 2025, nesse sentido em que a política econômica do governo Lula tem se mostrado um tanto equivocada nesse aspecto, pelo menos, em que quem paga sempre são os mais pobres? Olha, Cláudio, eu sempre repito que o que eu acredito é que a mudança nunca virá de cima, sabe? A mudança virá da base da sociedade consciente. Eu acredito nisso, por isso que eu dedico a minha vida, esse meu trabalho voluntário, a um movimento social de conscientização, não é? De informação, de formação, não é? Divulgação dessas informações que afetam a vida de todo mundo, né? O que eu espero para esse ano é um envolvimento maior das entidades que representam a classe trabalhadora, que elas também façam esse papel de conscientização social da classe trabalhadora, para que a gente tenha alguma chance de mudança, para que a gente crie uma força social capaz de promover uma virada desse jogo de forma consciente, para que a gente fortaleça a tomada de decisões que protejam a classe trabalhadora e coloquem a economia do país num rumo mais saudável, num rumo de crescimento socioeconômico, porque com esse pagamento de juro de uma dívida estéril, não tem jeito, é sangria mesmo, sabe? Quem está se dando bem é só o setor financeiro, o grande agronegócio de exportação, que está aí derrubando florestas, expandindo suas fronteiras e com todas as benesses, né, creditícias e tributárias, e a grande mineração também predatória. Só esses 3 setores que estão se dando bem no Brasil. Todo o resto da economia real, a classe trabalhadora como um todo, a população como um todo, está muito mal. Nós vimos aí o levantamento do IBGE, né? Um nível de renda baixíssimo, um nível de endividamento quase que geral, e
os serviços públicos, né, o acesso aos serviços públicos, tudo isso muito complicado no Brasil. Então, eu espero que as centrais sindicais, os sindicatos, as associações de trabalhadores, os movimentos em geral, abracem mais essas bandeiras de auditoria da dívida, de limite de juros no Brasil e tudo mais, para que a gente tenha uma conscientização maior das trabalhadoras e trabalhadores do nosso país. Muitas dessas entidades já nos apoiam, viu, Cláudio? Já nos apoiam e tudo mais. Algumas já colocam essas bandeiras como bandeiras prioritárias de luta, mas apenas algumas. A grande maioria das entidades ainda não. Então, eu espero que nesse ano, principalmente diante desse pacote, que afronta diretamente direitos da classe trabalhadora, e agora, uma próxima reforma da Previdência que virá, tá? Porque a desculpa do déficit é que tem que fazer uma nova reforma da Previdência. Já está acompanhando aí os jornais, você está vendo. Não passa uma semana em que não saia um artigo, um editorial, uma coisa falando da necessidade de uma nova contra-reforma da Previdência. Eu chamo de contra-reforma porque é mais uma que vai adiar idade de aposentadoria, que vai dificultar o acesso ao direito. Então, eu espero, para esse ano, eu não espero muito do governo, não. O governo já mostrou, principalmente com esse pacote, né? Já mostrou muito bem de que lado que está, quem que ele está defendendo. E eu espero muito dos movimentos sociais, das entidades que representam a classe trabalhadora no Brasil, para que elas cumpram esse seu papel e a gente possa fazer uma luta ampla, de forma organizada, não é? Para gerar essa força social capaz de mudar isso. Até porque já foram 2 anos do mandato do presidente Lula, né? Então, a gente está na metade do mandato, não tem muito tempo a perder. Já não tinha antes, né? Agora não tem mesmo. E quando eu falei de melancólico é porque nós vimos o governo comprar voto com emendas para aprovar um pacote de corte de gastos contra os mais pobres. É melancólico isso, no mínimo, né? Para não falar outra coisa. Eu separei esse finalzinho do programa aqui porque a Maria Lúcia Fatorelli é auditora fiscal, né, aposentada. Então, tem um assunto da semana que eu quero passar para você. Trouxeram aqui no chat essa questão envolvendo a Receita Federal, com esse ato normativo sobre fiscalização e monitoramento, né, de transações acima de R$5.000. E se você puder compartilhar um pouco da sua experiência, o Bruno Sodré, aqui no chat, fez questão, né, de pedir a você que comente essa instrução da Receita Federal, se isso é uma jogada combinada do governo e do mercado financeiro, porque na avaliação dele o maior beneficiado pelo aumento da arrecadação será o mercado financeiro, imaginando que a Receita Federal arrecade mais a partir desse monitoramento que foi instituído a partir desse ato normativo. Eu passo a palavra para você, com a experiência que você tem, com a bagagem que você tem, Fatorelli, vai explicar um pouco do que está em jogo a partir dessa decisão da Receita Federal e o que vocês da Auditoria Cidadã da Dívida estão avaliando a partir dessa decisão da Receita. Uhum. Não, já existe um monitoramento, né? O Banco Central já tem que avisar operações acima de determinado valor. Essa instrução específica, a gente ainda está estudando, eu prometo que eu volto aqui depois para comentar mais sobre ela. Mas não vejo nenhuma jogada nisso aí, não, sabe? Esse tipo de monitoramento, ele sempre existiu, não é coisa de agora, não. Ele sempre existiu. E essas informações, não é? De volume de operação acima de determinado valor, isso é uma cruzamento de dados de cartão de crédito, de compra de veículos, de emplacamento de veículos, registro de imóveis. Esse tipo de cruzamento de dados, nossa, existe desde muito antes de eu me aposentar, existe há décadas. Então, isso não eu não acho que tem nenhuma jogada nisso aí, não. Isso é apenas uma nova norma com novos parâmetros, mas esse tipo de cruzamento de dados sempre existiu na Receita. É uma prática corriqueira de fiscalização.
Eu vou aproveitar, então, que a gente tocou nesse assunto. No ano passado, principalmente no ano passado, mais do que em 2023, principalmente a oposição ao governo Lula, os deputados, senadores e os bolsonaristas em geral, têm colocado apelidos no ministro da Fazenda de taxar, de um governo que estaria taxando mais, tributando mais as pessoas. E a gente viu que um dos anúncios para patrocinar esse pacote de corte de gastos que foi aprovado no Congresso e sancionado, e promulgado, né, a PEC foi promulgada no Congresso, tem lá a medida de isentar um imposto de renda de quem recebe até R$ 5.000. A Auditoria Cidadã da Dívida tem alguma avaliação já sobre essas medidas que são adotadas por governos de isentar faixas da sociedade do imposto de renda? E, principalmente, quando a gente observa o governo Lula apresentando esse tipo de medida, haveria aí algum tipo de possibilidade do mercado ou de algum tipo de reação do mercado a partir dessa decisão, ou melhor, né, se eventualmente o Congresso lá na frente aprová-la também? Olha só, Cláudia, até agora o governo ainda não apresentou essa proposta, foi só discurso. O governo apresentou 3 medidas legais, 2 projetos de lei e uma PEC, para aquele pacote ali de corte de gastos, né, no final do ano. Foi tudo aprovado ali no Congresso, com alguns poucos ajustes. Essa isenção de até R$ 5.000 ainda não foi apresentada. Não faz parte do pacote. O Haddad falou disso no discurso dele, e nas redes sociais o pessoal fez um auê em cima disso, que maravilha, que maravilha. Mas peraí, isso aí não existe ainda. Isso é só discurso por enquanto, tá? O que o Haddad depois falou é que ele vai apresentar essa proposta, e junto com essa proposta de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, ele vai apresentar uma proposta de aumentar a tributação de quem ganha mais de R$ 50.000 por mês. Agora, será que o Congresso Nacional vai aprovar essa segunda parte de quem ganha mais de 50 mil? Porque quem ganha mais de 50 mil são só aqueles que estão no alto escalão, no legislativo e no judiciário. Nem no executivo você vai achar alguém acima de R$ 50.000, não acha. Só no judiciário e no legislativo. E aí, o que acontece? Esse Congresso vetou ali a tributação sobre grandes fortunas, e aí nós estávamos falando ali de fortunas mesmo, de muitos milhões, e uma tributação pífia. O Congresso rejeitou. Será que ele vai aprovar tributar imposto de renda de quem aumentar a tributação de imposto de renda de quem ganha mais do que 50 mil? Uma coisa vai estar vinculada à outra? Tudo isso, por enquanto, é uma mera conjectura, tá? É um achismo, porque não foi apresentada a medida concreta ainda. Você acredita que, aí trazendo aqui para a discussão até o projeto de lei que vocês defendem de teto para os juros, você imagina que, nesse caso também do imposto de renda, precisaria de mobilização popular, precisaria de mobilização dos movimentos sociais, pressionando o Congresso, assim como vocês defendem a mobilização para a aprovação desse projeto de lei que estabelece um teto para os juros? Claro, quando o governo apresentar essa isenção, essa proposta de isenção para quem ganha até R$ 5.000, tem que haver, sim, muita mobilização social para aprová-la. Porque, de fato, se você pegar aí o salário mínimo calculado pelo DIEESE, nós temos aí uma tributação no Brasil muito gravosa. Salários aqui muito baixos, e acima de R$ 1.900 as pessoas já estão começando a pagar imposto. É muito grave isso, né? Quer dizer, está pagando imposto sobre uma renda necessária à mera sobrevivência. Então, vai ter que ter muita mobilização, sim, Cláudio. Porque a gente está vendo que talvez até quase... Você acha que com as emendas, de repente, isso passe? Você acha que nem com as emendas?
Não, essa proposta ainda vai ser apresentada pelo governo, né? Sim. Não, Você fala das emendas parlamentares. Isso, comprando o voto. Desculpa usar essa expressão aqui, que é tão baixa, mas, na verdade, com o governo anterior, com esse governo, com o próximo, as emendas é moeda de troca, né? Então, você imagina que, de repente, uma negociação envolvendo emendas. Eu pergunto isso porque a gente está falando aqui daquilo que, para muitas pessoas, foi muito importante o governo ter anunciado, independente de ser só uma intenção, né, do governo por enquanto. E querendo ou não, as pessoas estavam ansiando, inclusive, para que já valesse agora, né? Quando foi anunciado, todo mundo já imaginava, pelo menos as pessoas que assistiram o pronunciamento só, pensavam, né, já que iria valer para esse ano, mas não, tudo indica que só para o ano que vem. Mas eu te pergunto se as emendas podem ser utilizadas como moeda de troca e se eventualmente você que convive lá no Congresso Nacional, se isso poderia passar eventualmente sendo comprado com as emendas. Só mesmo esperando para ver, viu? Porque o que a gente tem visto, infelizmente, é a utilização das emendas para aprovação desses projetos nocivos para a sociedade, como a gente viu com o pacote agora no final do ano, né? Como já vimos também nas reformas da Previdência, sempre, até na privatização da Eletrobras, teve liberação de emenda lá na época do Bolsonaro. Então, infelizmente, a gente está vendo liberação de emenda para aprovar projetos de interesse do mercado financeiro, né? De interesse de quem já manda no país, do poder financeiro em geral, não só do mercado financeiro, como das grandes corporações, né? Por isso que eu falo e repito, se não houver uma conscientização social muito grande, quem tem poder econômico e financeiro está mandando e desmandando, entendeu? E está levando tudo. Está levando aí metade do orçamento federal todo ano e se apoderando das nossas riquezas. Nós precisamos investir mais na mobilização social. Por isso que uma hora dessa a gente está aqui, né, Cláudio? Conversando e trazendo informações e tudo mais. Não, e eu reforço aqui o convite da Fatorelli para que em 2025, todos nós, né, que nos identificamos com o Brasil, por sermos brasileiros e defendemos o Brasil, a gente precisa para ontem, né, convencer essas organizações sociais, os movimentos sociais, a deixar essa postura um tanto cômoda, né, um tanto acomodada, não sei se essa é a palavra mais adequada, porque você, Fatorelli, não foi a primeira pessoa que aqui no canal trouxe essa percepção, digamos assim, de que, olha, os movimentos sociais precisam estar conosco nessas lutas, porque sem os movimentos sociais dificilmente haverá vitórias, né? E querendo ou não, a gente está falando aqui de um assunto muito relevante. Você falou algumas vezes da Eletrobras, por exemplo, e a gente está aí completando quase 3 anos da privatização da Eletrobras, e o mais grave é que todos nós estamos pagando uma tarifa mais cara, o serviço piorou demais, e a gente não vê nenhuma iniciativa, né, de mobilização do tipo, olha, a gente precisa reestatizar, ou no mínimo a gente precisa voltar a ter alguma influência na empresa, enfim, alguma coisa precisa ser feita. E em relação aos juros, que é o tema do programa de hoje, como você já falou algumas vezes aqui, algumas pessoas estão até perguntando, tá, mas o que a gente faz para neutralizar isso? Você acha que deu a resposta quando falou, olha, temos um projeto de lei que está na Câmara dos Deputados, que está lá sendo discutida, que a Auditoria Cidadã da Dívida defende e que tem se articulado para fazer avançar esse projeto de lei, e cabe também à sociedade civil encampar essa luta a partir do momento em que, no mínimo, se informa sobre esse projeto de lei e vota na enquete, e ao mesmo tempo pressiona o deputado, o senador, porque, no final das contas, a gente está vendo algo que está mais do que insustentável já, né? Quando a gente olha para esse patamar em que quase 10% da dívida, ou melhor, a gente paga em juros quase 10% da dívida, e numa dívida, como você trouxe aqui várias vezes, e tem abordado isso já há bastante tempo, uma dívida estéril, em que o próprio TCU, e isso também acho que deveria chamar a atenção das pessoas, né? O Tribunal de Contas da União vai lá, e o próprio Tribunal de Contas da União deveria fazer algo, né? Porque ele identificou isso, né? Ele identificou que a dívida não está sendo utilizada para investimentos ou para qualquer tipo de rubrica lá no orçamento, e também não tem feito nada. Então, acho que a gente tem que cobrar enquanto sociedade, e eu estou de acordo com você que isso tem que vir da base, né? Então,
como você falou, o nosso papel aqui, comunicação, e vocês da Auditoria Cidadã da Dívida sempre dando muita divulgação a tudo que vocês têm feito, as ações. Por isso que vocês receberam um prêmio, é bom falar isso também, por isso que vocês receberam um prêmio lá na Câmara dos Deputados, e eu parabenizo você, em nome da Auditoria Cidadã da Dívida, por ter recebido esse prêmio lá na Câmara dos Deputados, porque eu acho que é uma certa, digamos assim, um certo reconhecimento do trabalho de décadas da auditoria, do coletivo, né? E principalmente, talvez isso chame mais atenção, dê mais evidência para essa luta tão digna e justa que é de auditoria. E veja só, né? Começou com a auditoria e hoje vocês estão defendendo tantos outros ataques, né, se defendendo de tantos outros ataques, que a auditoria parece que ficou de lado, mas não, né? Tá lá, é muito importante. Só que são tantos ataques ao mesmo tempo que eu fico pensando, né? A auditoria fica um pouco de lado, né? Não, está tudo interligado, né? Porque quando a gente está abordando os outros temas, a gente está mostrando a necessidade da auditoria da dívida, porque o maior ralo está aí no gasto com a dívida. E aí falta para todas as áreas sociais, a gente tem também aí a campanha por direitos sociais, porque, no fundo, a nossa luta da auditoria da dívida é por isso, é porque faltam recursos para os direitos sociais. A dívida, o gasto com a dívida é a pedra no meio do caminho para o nosso desenvolvimento socioeconômico pleno, né? Porque o Brasil tem tudo para ter esse desenvolvimento. E esse desenvolvimento está travado por esse sistema da dívida insano, né, que atua no Brasil. É isso. Maria Lúcia Fattorelli, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, muito obrigado mesmo pela gentileza de atender o convite do canal da Prática Política, de mais uma vez estar aqui, de contribuir, de esclarecer, sobretudo trazer para nós aqui um pouco do contexto desse nível quase insustentável, já insustentável, de pagamento de juros da dívida, para além da própria dívida, né, de quase R$1 trilhão no ano passado. E reforço o convite para que você volte mais vezes aqui ao canal e também coloque o canal à disposição, porque estamos na mesma trincheira dessa luta, viu? Muito obrigado pela gentileza e volte sempre. Muito grata, Cláudia, a você, a todas as pessoas que seguem seu canal. E vão lá, gente, votem na enquete, curtam e compartilhem os posts da Auditoria Cidadã diariamente, que essa é uma forma também de apoiar e alavancar esse movimento de conscientização social. Forte Exatamente. Abraço, Cláudio. Ô, Fattorelli, desculpa te interromper, mas é porque eu coloquei o link aqui no nosso chat, o link da enquete, tá, gente? Para vocês votarem lá na enquete do PLP 104 2022, que está na Câmara dos Deputados. É importante esse engajamento, essa votação. E vocês viram lá que o mercado também se faz presente, tá? Então, é um negócio que o mercado tá no radar do mercado também, esse projeto de lei. Então, por isso que é importante que a gente faça essa mobilização nas redes sociais e procure pela Auditoria Cidadã da Dívida nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, enfim, nas outras redes sociais também. Tem o site, que é muito importante, porque tem todo o conteúdo, todo o material, né? auditoriacidadã.org.br. Então tá aí todos os canais para que vocês possam seguir acompanhando. Muito obrigado, viu? De novo, Fattorelli, valeu mesmo. E um excelente 2025 para todos nós. Reforço o convite do pessoal aqui, para o pessoal também nos seguir no canal da Prática Política aqui no YouTube, também no Instagram, enfim, acompanhar a nossa programação. E voltamos na próxima. Forte abraço, muita saúde. Até a próxima, gente. Valeu. Tchau. Obrigada.